Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de mais uma vez convidar você a se inscrever no canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E, ao se inscrever no canal, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também, dê o seu like, já dá o like de uma vez. Temos com cada vez mais visualizações, mas os likes ainda não são suficientes. Então, se você gostou do canal, se você acha que eu sou merecedor, dê o seu like aí. E também compartilhe. Compartilhe o nosso material com outras pessoas para que o nosso vídeo cresça nas plataformas do YouTube e que você também faça o teu comentário. Isso ajuda também. Começa a falar com vocês, começa a me dar coceirinha no nariz. Começa a falar. Então que você compartilhe aí com as outras pessoas. Isso ajuda também a fazer com que o nosso vídeo cresça e apareça nas plataformas do YouTube. O objetivo desse canal é convidar a classe dos professores para o debate público. Professores, venham! Vamos para o debate público. O debate público precisa da gente, principalmente porque vivemos uma era sem memória. As pessoas estão ficando cada vez mais sem a memória analógica e estamos passando por uma memória digital que muitas das vezes faz com que nós nos esqueçamos das coisas e apenas as deletemos. E quando nós deletamos as coisas, elas ficam guardadas aonde? Antes elas ficavam guardadas naquilo que chamamos de consciência, de inconsciente, de subconsciente, e a aprendizagem ia a esses lugares buscar informações. Mas e agora? Quando deletamos? Qual o papel da memória? Com a disfunção do verbo deletar, como eu falei em um texto meu. Então, nós professores somos importantes nessa fase porque representamos a memória. E também gostaria que vocês considerassem também o objetivo desse canal, que além de chamar a classe dos professores para a participação no debate público, esse canal tem também o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. Porque o pensamento binário tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ele pensa com os dedos. Ele pensa com os dedos. Ele precisa responder. Ele precisa responder. Ele precisa argumentar. Ele precisa dizer que sabe nas redes sociais. Sem passar pelas etapas, né? A reflexão, a análise e a síntese. É necessário que a gente recupere os valores do pensamento. Os valores analógicos do pensamento. Para que a gente não seja aí enganado por pessoas que dizem que a Terra é plana. Né? Para que a gente não seja enganado por pessoas que dizem que zumbi tinha escravos. Só porque isso, do ponto de vista lógico, parece razoável, mas não se faz história com analogias. Né? Por isso que existe arqueologia, por isso que existem campos de construção da história antiga, né? Apreciação de documentos. E qual documento que dizia que zumbi tinha escravos, apesar de terem livros da época, que inclusive de pessoas que eram contra zumbi? Qual deles disseram que zumbi tinha escravo? Ninguém. Então, é importante o professor colocar esses valores da memória através das matérias da escola, através da disciplina. Disciplina não é só se comportar bem, mal ou mais ou menos. A disciplina é física, química, biologia, matemática, inglês, é português, é filosofia, sociologia, é química, matemática. Isso é a disciplina. Então, professores, venham para o debate público e vamos combater o pensamento binário nas redes sociais. O tema hoje é Minha Filosofia, parte 4. E eu gostaria hoje de falar de uma coisa que eu chamo carinhosamente de digitoencefalogia. O que é digitoencefalogia? É isso que eu citei. É uma fase onde nós estamos pensando com os dedos. Né? Você chega num lugar, numa loja, como é que está meu crédito? Aí a pessoa abre lá o smartphone, o notebook, com os dedos. Parece que nós estamos pensando com os dedos. Essa digitalização da vida é ruim como um todo? Não. Mas tem as suas implicações. Pensar com os dedos, deletar informações,
Até que ponto isso pode prejudicar a nossa condição humana e nos deixar robotizados? Somos robôs? Acho que não. Muito embora a antropotécnica seja importante. Toda vez que inventamos uma tecnologia, inventamos um novo homem. Mas há valores do humano que precisamos recuperar para dialogar com essa antropotécnica. Não podemos apenas pensar com os dedos. E uma coisa importante hoje é retornarmos a uma coisa que sempre a filosofia fez, que é perguntar o que é pensar. O que é o pensamento? O que é pensar? Aristóteles, quando criou a lógica, o que estava em discussão é o que é o pensamento, o que é pensar. Aí Aristóteles criou 3 princípios: o princípio da identidade, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluso. Princípio da identidade: A é igual a A. Se A é A, princípio da não contradição: A não pode ser B. E se A é A e não pode ser B, a terceira possibilidade está excluída. Nós organizamos assim o nosso pensamento. Mas nós organizamos assim o nosso pensamento à maneira grega. E a maneira grega, segundo Heidegger, nós pensamos para corresponder ao logos. Porque o homem historial grego, segundo Heidegger, pensava para corresponder ao logos. E o que é o logos? O logos é a instituição da condição humana que faz a mediação entre o homem e o ser. E o que é o ser? O ser aparece, segundo Heidegger, no homem historial grego, segundo ele fala, no livro Conferências e Escritos Filosóficos, através de uma pergunta que só o grego fazia. No passado, ele começou a fazer essa pergunta, milagrosa literalmente. Tiestin, que significa o que é isso em si mesmo. Só o grego, a partir dos seus princípios, fizeram essa pergunta. O que é isto em si mesmo? O que é o sol em si mesmo? O que é essa árvore em si mesma? O que é o homem em si mesmo? O que é a natureza em si mesma? E através dessa pergunta estava aí a semente, o solo que a tradição grega pôde germinar essa grande motivação lógico-filosófica que veio a se manifestar em toda a história. Isso nos influencia até hoje. E isso gerou possibilidades de encararmos a natureza e perguntarmos o que é ela. Isso possibilitou a própria ciência, que iria nos influenciar em um futuro equidistante. Deleuze disse: todos os povos pensaram, mas o grego pensou o ser. E pensar o ser muda tudo. Muda tudo porque os povos do passado, ao pensar os seus valores, pensavam segundo a tradição. Né? Se buscarmos as tradições dos povos da África que chegaram no Brasil, os povos indígenas, os povos orientais, os japoneses, os chineses da antiguidade, e vamos colocar aqui os judeus como referência principal. Se você perguntasse para um judeu da antiguidade, da época das escrituras, da época dos profetas, o que é Deus? Pergunta para Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, pergunta para a escritura. A pergunta não era o que é Deus em si mesmo. Essa pergunta vai ser feita pela lógica, pela filosofia. O que é Deus em si mesmo? Por exemplo, o Theo de Aristóteles era o Deus dessa tradição filosófica, que depois vai ser aperfeiçoado por Descartes, porque Aristóteles dizia que o ser, né, se manifesta de várias maneiras. O ser pode ser dito de várias maneiras. E o ser se movimenta buscando um repouso, buscando a sua causa final. Porque o ser, segundo Aristóteles, tem causa material, a matéria, causa eficiente, quem fez, causa formal, a sua forma, causa final, seu objetivo final. Então, o objetivo do ser ao se movimentar é chegar ao seu repouso, a sua causa final. Então, por isso é que Aristóteles abstrai que se todo ser busca
o seu momento final, existe um primeiro motor imóvel que precede o movimento. O Deus de Aristóteles é esse Deus da lógica, que depois vai ser recuperado por Descartes, que vai provar racionalmente, pelo menos ele entende que provou, a existência de Deus e a imortalidade da alma. Porque para Descartes, a alma só pode ser imortal. Porque se nós somos limitados, se nós não somos eternos, se nós somos mortais, quem teria colocado o pensamento da imortalidade em nós? Segundo Descartes, isso prova que Deus existe. Porque nós não poderíamos produzir em nós mesmos um pensamento a respeito da eternidade se um ser eterno não colocasse esse pensamento em nós. Então, essas condições ontológicas do pensamento, elas são conquistas que nós adquirimos através dessa logicidade que foi transmitida a nós pelos gregos. Mas essa logicidade, ela é antecipada por uma trajetória humana enorme, onde as condições pré-ontológicas do pensamento, né, dos homens da antiguidade, não eram as mesmas das condições ontológicas do pensamento, onde nós pensamos segundo a lógica, segundo a subjetividade, segundo a ciência. Então, em um passado, por exemplo, pensávamos e tínhamos nas mãos as nossas principais habilidades. Isso é observado em todas essas pinturas rupestres encontradas aqui mesmo no Brasil, na Serra da Capivara, na França, na Espanha, onde tem um arquivo enorme também. Então, essas pinturas também demonstram a atividade humana através das mãos, os utensílios encontrados. Então, pensávamos literalmente com as mãos nas condições ontológicas, uma vez que antropotecnicamente o corpo faz parte do pensamento. Não pensamos só com a mente e a mente governa o corpo, como diz a tradição clássica. Não. Se o sangue não oxigenar o cérebro, não há pensamento possível. Uma criança que não se alimenta bem na infância vai ter problemas de raciocínio no futuro, porque o cérebro não vai estar devidamente preparado para o raciocínio, para a aprendizagem, em uma sociedade que requer pensamento lógico. Então, as nossas condições antropotécnicas sempre colocam o corpo como aliado da mente, ou seja, não há uma separação tão radical assim, como não há uma separação tão radical assim entre natureza e cultura. É da natureza humana produzir o que nós chamamos de cultura. Então a cultura é a projeção do humano e há muito de humano naquilo que chamamos de cultura. Então essa divisão radical entre natureza e cultura me parece um tanto quanto ultrapassado, né? Principalmente se nós lermos aí um Peter Sloterdijk da vida, um Deleuze e Guattari da vida, né? Um Derrida da vida. E essas pessoas, esses filósofos, trouxeram também este tipo de pensamento. Mas, em condições pré-ontológicas, tínhamos no corpo, tínhamos nas mãos essa relação com a realidade. Depois, nós começamos a conquistar lugares da mente e, segundo a arqueologia, há essa possibilidade de que a própria cabeça dos homens, dos nossos ancestrais, foram crescendo, né, para armazenar o pensamento, apesar deles serem bem menores no passado, mas a cabeça começa a ganhar outras proporções para abrigar o suposto domínio da natureza, muito embora eles não tivessem essa plena certeza do domínio da natureza. Muito pelo contrário, a natureza para eles era divina. Não havia essa subjetivação
essa separação entre sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento, entre o homem que é sujeito do conhecimento e natureza que é objeto do conhecimento, como é considerado radicalmente a partir do pensamento científico da modernidade, a partir de Descartes, sobretudo, e isso vai ser consagrado com Galileu Galilei através do método científico consagrado a partir do século XVII. Então, em condições pré-ontológicas do pensamento, tínhamos nas mãos a principal aliada da mente. As mãos eram as grandes aliadas da mente. Mas, como a tradição grega nos coloca diante do objeto do conhecimento gradativamente, e nós vamos perguntando pelas coisas, pela natureza, o que é Deus em si mesmo, o que é a natureza em si mesmo, isso vai dando a gente uma possibilidade de pensar que a gente domina a natureza. Né? A gente começou a pensar que a gente domina a natureza. Depois, não só a gente criou a ciência, como a gente criou a tecnologia. E a tecnologia foi nos libertando das mãos, inclusive. Porque as fábricas, inclusive, estão vazias. Eu moro, por exemplo, em Belford Roxo, e eu moro na Baixada Fluminense, que faz parte, onde Belford Roxo faz parte, e aqui tem uma empresa alemã enorme, uma multinacional chamada Bayer. Eu conheci uma pessoa que disse que trabalhou na Bayer e 2 engenheiros. Antigamente, numa grande cidade, nos grandes centros, se havia uma empresa como a Bayer num determinado lugar, nós conhecíamos várias pessoas que trabalhavam ali. Quando eu morava em Volta Redonda, por exemplo, eu conhecia muitas pessoas que trabalhavam na CSN, mas a tecnologia começou a robotizar a vida de tal forma que nós fomos nos libertando das mãos. E o próprio smartphone, a própria tecnologia digital, é uma maneira de libertação do peso que estava sobre as mãos, do peso que estava sobre o corpo, guardadas as devidas proporções. É claro, ainda há no mundo de hoje até trabalho escravo. Mas essa tecnologia digital tem me feito pensar em um retorno à submissão da mente às mãos, que já não é bem uma submissão da mente às mãos, mas uma submissão da mente aos dedos, à ponta dos dedos, que eu chamo carinhosamente de cultura digitoencefalológica. É difícil falar, eu inventei a palavra e até eu tenho dificuldade de falar. Mas cultura digitoencefalogia, pronto. Né? Até eu tenho dificuldade de falar do conceito, de pronunciar o conceito que eu mesmo inventei. Então, digitoencefalogia. O que é a digitoencefalogia? É uma cultura atual onde nós transferimos para a ponta dos dedos muitos lugares do nosso pensamento. Vou repetir o exemplo. Você chega numa loja, e aí, eu tenho crédito? Espera aí, senhor, 2 minutinhos. Nós ficamos robotizados nesse movimento de procurar as coisas com os dedos e de deletar as coisas com o dedo. Nós encontramos as coisas com os dedos, deletamos as coisas com os dedos. Ao deletarmos as coisas com os dedos, deletamos, mas não nos esquecemos. E o esquecimento, como eu falei no vídeo passado, no Minha Filosofia, parte 3, o esquecimento é importantíssimo para a construção do conhecimento. Por isso é que as tradições sempre trabalharam com essa questão, desde Platão até Freud. O conhecimento se dá através de uma descoberta de algo que às vezes parece que está esquecido em nós.
E o esquecimento, ao guardar valores da tradição, da vida e do mundo na memória, no inconsciente, no subconsciente, traz as informações para fora em um momento de lembrança. Mas numa sociedade que digita informações, guarda essas informações aonde? E na hora de aprender, nós aprendemos sem esses valores guardados no subconsciente, nos lugares obscuros da consciência ou no inconsciente? Porque através dos dedos nós acessamos e deletamos informações. E criamos uma cultura de digitoencefalogia, onde os dedos se tornam os principais aliados da mente, criando uma nova antropotécnica do conhecimento, uma nova antropotécnica do saber, que é problemática, uma vez que esses dedos acessam o conhecimento, deletam o que foi acessado, e ao deletar o que foi acessado, não guardamos antropotecnicamente nos lugares da consciência, no subconsciente e no inconsciente, para nos lembrarmos das coisas e aprendermos. Talvez esteja aí, repito, uma das grandes dificuldades dos nossos jovens aprenderem, reterem informações. O professor ensina, explica, na hora todo mundo faz o exercício certinho, mas na hora da prova dá branco em todo mundo. Por quê? Somos uma cultura que acessa, que aprende, mas deleta. Ou seja, eles aprendem na hora da sala de aula. Saiu da sala de aula, muitas das vezes, eles deletam a informação. Por quê? Porque essa cultura da aprendizagem em associação com os dedos parece que está tomando o nosso invólucro humano para além daquilo que esperávamos. Estamos criando uma cultura antropotécnica de digitoencefalogia. Tínhamos uma cultura no passado onde de manoencefalogia, com o tempo, fomos nos libertando das mãos e gerando grandes maquinários que fabricam por nós. E parece que agora estamos retornando para as mãos em um lugar mais específico, o terminal dos metacarpianos, a ponta dos dedos. E agora estamos estabelecendo essa cultura antropotécnica de digitoencefalogia do saber. Que é saber até quando? Se ao invés de guardarmos no inconsciente, nos lugares da consciência e no subconsciente, se nós deletamos as informações, repito, nós professores explicamos, ensinamos, saiu da sala, o cara deleta. É a cultura da digitoencefalogia do saber. E precisamos encarar esse problema, porque os manipuladores da memória se utilizam exatamente do esquecimento para produzir um esquecimento simultâneo. As pessoas vivem no momento, vivendo experiências sociais e políticas e se esquecendo dela no momento onde elas acontecem. Aí vem o manipulador da informação, os manipuladores da memória, e dizem: é assim. Você está vendo assado, mas é assim. Né? Você está olhando, é como se você estivesse olhando para o rosto. Mais uma vez, vou usar a Sadi, né? A repórter Sadi, esqueci do primeiro nome dela, mas a Sadi, que é lindíssima. É como se eu estivesse conversando com a Sadi, André Sadi. Aí alguém liga para mim: e aí? Onde você está? Eu falo: estou conversando com o André Sadi.
Como é que é o rosto dela? Ela parece com a Dona Bela. É como se nós vivêssemos a vida nos esquecendo das coisas que acontecem agora. Como se todas elas pudessem ser digitadas por uma pós-verdade, onde eu afirmo e é porque eu afirmo, como faz o Olavo de Carvalho, falando. Todas as autoridades disseram, as competentes disseram, não houve fraude nas eleições americanas. E as recontagens reafirmaram. Mas os caras continuaram repetindo. O Olavo de Carvalho continuou repetindo. Houve fraude. Então, as pessoas vivenciam a vida se esquecendo simultaneamente das coisas. É a digitoencefalogia. A pessoa vive e deleta as informações. Digitoencefalogia. Um novo problema a ser resolvido. Ok, galera? Vocês são do coração.